pessoal, eu sou Vinícius Pinto e essa é a primeira videoaula de dispositivos eletrônicos do grupo PET Elétrica. Nessa aula, estudaremos a junção PN, a sua estrutura e os efeitos relacionados. A junção PN é a estrutura base de todos os componentes eletrônicos semicondutores, tais como diodos e transistores. Esses componentes foram responsáveis pelo grande avanço da eletrônica nos anos 60. Suas aplicações são muito diversificadas, mas podemos citar exemplos mais usuais, como retificação, amplificação e interrupção dos sinais elétricos. E o que seriam materiais P e N? Um material do tipo P é um material que apresenta lacunas na sua estrutura eletrônica, ou seja, apresenta uma possibilidade de aceitar um elétron. Eles estão representados na figura mais à esquerda, sendo que as bolinhas azuis representam as lacunas. Enquanto o material do tipo N foi dopado com um elemento de mais de 4 elétrons de valência, e assim apresenta elétrons disponíveis para a ligação na sua estrutura, representado pela figura mais à direita, e as bolinhas vermelhas são seus elétrons livres. A junção PN ocorre na fronteira entre o material do tipo P e o material do tipo N. E, ao unirmos esses materiais, geramos a combinação entre os elétrons disponíveis do material N e as lacunas do material P, criando uma zona sem a presença de portadores de carga elétrica. Notem na imagem as bolinhas amarelas, que estão representando as recombinações entre lacunas e elétrons. Com a formação dessa zona sem portadores, a condução elétrica pela junção fica muito dificultada, pois cria-se uma diferença de potencial entre as regiões P e N, fazendo com que só ocorra a condução caso esse potencial, V0 indicado na figura, seja vencido. Porém, a diferença de potencial não é o único fator que dificulta a condução elétrica na junção. Deve ser levada em conta também a forma com que esta venha a ser polarizada. E é graças a essa diferença de funcionamento, de acordo com a polarização, que a junção PN se torna na prática tão útil. O equilíbrio da junção ocorre quando os potenciais aplicados em ambos os terminais é o mesmo. Porém, como esse não é o nosso foco de estudo, iremos aplicar uma DDP na junção. Para configurarmos a polarização reversa na junção, aplicamos um potencial mais positivo na zona N e um potencial menos positivo, ou negativo, na zona P. Como vimos que as zonas são caracterizadas pelas presenças de lacunas ou elétrons, podemos notar que essa configuração aumenta a zona de depleção, ou zona de portadores sem cargas, como vimos anteriormente. Isso ocorre pois aplicamos um campo elétrico que afasta ainda mais as lacunas da zona P dos elétrons da zona N. Existe durante a polarização reversa a existência de uma pequena corrente passando pela junção. A esta corrente damos o nome de corrente de saturação reversa, comumente representada por IS. IS é dita de saturação, pois mesmo com o aumento da DDP aplicada, ela praticamente não se altera, desde que, é claro, a DDP seja inferior à tensão de ruptura na junção. Porém, esta corrente IS varia de forma bastante significativa com a temperatura. Ela é dada pela fórmula que se encontra no vídeo. IS é igual a Q vezes A, que multiplica dL sobre raiz de dL, TL, PN0, mais DE, raiz de DE, tal é, NP0. Agora vamos estudar nossa junção quando polarizada corretamente. Ao aplicarmos uma DDP de forma direta na junção, isto é, potencial mais positivo na zona P e um potencial mais negativo na zona N, nós empurramos as lacunas e elétrons para a fronteira da junção, deixando ela rica em portadores de carga, permitindo assim que haja condução elétrica no sentido convencional, de P para N. Quando polarizada diretamente, a corrente varia bastante com a DDP aplicada, variação exponencial. Aqui podemos ver claramente o comportamento exponencial da corrente em relação à DDP, nesse gráfico à esquerda. Notem que, como vimos anteriormente, quando a DDP é negativa, ou seja, a junção está polarizada reversamente, a curva apresenta comportamento assintótico a menos IS. Os parâmetros eta e φ
são consequência do processo de fabricação do material e do nível da corrente, sendo que eta se encontra entre 1 e 2. Esses parâmetros são comumente informados pelo fabricante do dispositivo. Naturalmente, caso polarizemos reversamente a junção, ela apresenta um limite para o aumento da VDP que suporta. Esse limite é conhecido como tensão de ruptura e costuma ser fornecido pelo fabricante. Após a tensão de ruptura, a corrente cresce em módulo de forma muito rápida, e como a tensão também está elevada, isso caracteriza uma potência muito grande, o que muito provavelmente irá danificar a junção PN. Os efeitos presentes na tensão de ruptura são o efeito avalanche, que é caracterizado pelo choque entre elétrons livres acelerados pelo campo elétrico, e as ligações covalentes. Os elétrons de valência são arrancados e acelerados pelo campo elétrico, e chocam-se com as outras ligações covalentes, arrancando novos elétrons, por isso o nome de avalanche. Ocorre uma reação em cadeia, com a multiplicação de número de portadores. Deste modo, a corrente resultante é alta, mesmo na polarização reversa. E tem também o efeito Zener, que ocorre quando os elétrons de valência são arrancados pelo próprio campo elétrico, e não como resultado de choque com outras partículas. Em qualquer um dos dois casos, a potência a ser dissipada é grande, levando à queima do componente. E assim chegamos ao fim da nossa primeira videoaula de dispositivos eletrônicos. Vocês têm alguma dúvida? Sintam-se à vontade para entrar em contato através do e-mail petelectrica.ufbadee@gmail.com. Tem sempre um petiano de olho nesse e-mail para responder as suas dúvidas.